Os alienígenas estão chegando, garantem testemunhas que afirmam ter visto sinais da presença deles em diferentes pontos dos Estados Unidos. Diante de um eventual encontro com algum extraterrestre, chefes de polícia das grandes cidades norte-americanas estão recebendo um manual de instruções que alerta para os riscos trazidos por objetos voadores não identificados. O documento inclui depoimentos de pessoas que dizem ter visto naves misteriosas em diversos pontos do país. E um ex-funcionário do Pentágono afirma que o Departamento de Defesa dispõe de imagens em alta definição sobre OVNIs. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Seriam contatos imediatos de terceiro grau? Para evitar surpresas, 80 chefes de polícia de grandes cidades norte-americanas estão recebendo um manual de instruções para saber como lidar com alienígenas que eventualmente passem pelo nosso planeta. O manual de 11 páginas alerta para o aumento nos relatos sobre o aparecimento de objetos voadores não identificados em diferentes pontos do território dos Estados Unidos. O documento recomenda que os policiais fiquem atentos para a possível aproximação desses objetos e chama a atenção para os riscos que podem surgir desses encontros, especialmente para patrulhas em helicópteros. Elaborado pela Associação de Chefes de Polícia das Metrópoles, MCCA, na sigla em inglês, o manual propõe a colaboração entre os agentes das diferentes cidades, com o objetivo de catalogar os registros e trocar informações sobre o aparecimento dos OVNIs. Além de relatos de agentes de diversos estados norte-americanos, a associação reuniu detalhes de investigações feitas por integrantes da Força Aérea dos Estados Unidos. Um deles, David Grush, ex-oficial dos serviços de inteligência. Entre outros detalhes, um depoimento de Grush, encaminhado ao Congresso dos Estados Unidos, menciona um encontro com uma nave tripulada por um ser não humano, nas palavras do oficial. Por sua vez, um oficial em patrulha numa área de Blairsville, no estado da Geórgia, declarou ter visto um estranho objeto no céu, de onde piscava uma luz verde. Segundo o relato, o objeto tinha forma de triângulo e desapareceu com incrível rapidez. O tema dos objetos voadores não identificados ganhou tanta importância nos Estados Unidos que o Pentágono, o Departamento de Defesa, divulgou documentos até então secretos sobre essas naves. E o que é mais surpreendente, de 144 incidentes com OVNIs registrados, 143 permanecem não esclarecidos. Os registros do Pentágono contêm imagens do suposto aparecimento de OVNIs em diversos pontos do planeta. Um deles se refere ao aparecimento de uma nave no sul da Ásia em janeiro de 2023, outro no Oriente Médio em julho de 2022. Esse em local não identificado em 2021, um sobre o Pacífico em novembro de 2004. Agora esse gravado pela Marinha norte-americana. Esses vídeos divulgados pelo próprio Departamento de Defesa foram mantidos como secretos durante anos. Um ex-funcionário do Pentágono, Luiz Elizondo, publicou um livro chamado Iminente por dentro da caça do Pentágono aos OVNIs. Nesse livro, o autor afirma que o governo dos Estados Unidos opera um programa secreto sobre objetos voadores não identificados, que inclui relatos de funcionários dos setores aeroespacial e defesa. Segundo ele, nos últimos anos foram registrados 144 incidentes com esses objetos, dos quais 143 ainda não foram esclarecidos. Elizondo foi diretor do Advanced Aerospace Threat Identification Program, ou Programa Avançado de Identificação de Ameaça Aeroespacial. Nesse posto, ele chegou a revelar imagens de objetos não identificados, mas revelou que o governo norte-americano tem muito,
muito material em alta definição que ainda não foi divulgado. Em depoimento perante o Congresso dos Estados Unidos, um ex-oficial da Força Aérea Norte-Americana, David Grush, confirmou a existência do programa secreto relacionado com os OVNIs. Após 14 anos na Força Aérea, Grush passou a integrar o Programa Nacional de Reconhecimento numa força-tarefa criada especialmente para investigar objetos voadores não identificados. O Comitê de Supervisão da Câmara decidiu apurar as declarações do ex-oficial. Policiais norte-americanos revelam detalhes de contatos com o que eles denominam de não-humanos. São muitas as histórias já recolhidas pela Associação de Chefes de Polícia das Metrópoles. Um dos encontros teria ocorrido perto da cidade de Harper Woods, Michigan, em 2020. 2 oficiais de polícia afirmam que estavam estacionados no pátio de uma igreja quando viram 3 estranhos objetos no céu que desapareceram em segundos. Em Austin, no Texas, uma testemunha disse ter visto uma nave triangular que emitiu uma luz intensa que iluminava todo o quarteirão. Quando um helicóptero da polícia se aproximou, o objeto desapareceu de forma muito rápida. Em outro relato, vindo de Winnipeg, no Canadá, um morador contou ter visto 2 naves voando lado a lado durante cerca de 10 segundos. Elas emitiam uma luz muito forte e sumiram em poucos segundos. Em Las Vegas, a polícia investiga um incidente com OVNIs depois que moradores disseram ter visto supostos alienígenas num bairro da cidade. Doug Popa, um ex-policial, acompanha a história do misterioso objeto que caiu do céu. Às 11h50 da noite de 30 de abril de 2023, a câmera corporal de um policial capturou o objeto. A gravação mostra uma bola de luz azul brilhante viajando pelo céu escuro em alta velocidade. Mais tarde, um morador ligou para o serviço de emergência dizendo que tinha visto algo 100% não humano em sua casa. 39 minutos depois, outro contato, o 911, afirmando que havia 2 seres estranhos em seu quintal depois que um objeto caiu do céu. O autor da segunda chamada falou que eles tinham uns 3 metros de altura e boca e olhos grandes e brilhantes, e que não eram humanos. A área do suposto incidente foi revistada e as testemunhas ouvidas, mas as investigações ainda não foram concluídas. Um astronauta da NASA gravou em vídeo uma misteriosa luz verde a cerca de 400 quilômetros da Terra. As imagens foram feitas da Estação Espacial Internacional. Matthew Dominic tentava fazer fotos do núcleo da Via Láctea. Ele gravou o flash enquanto a estação espacial passava sobre o Cairo, a capital do Egito, norte da África. Instantes depois, houve uma explosão brilhante em verde e depois em branco sobre o planeta. O astronauta postou 2 vídeos no X, o antigo Twitter, um time-lapse quadro a quadro que mostra a explosão em câmera lenta e uma versão mais rápida. Ambos mostram um meteoro passando sobre o Cairo antes de explodir em chamas. Dominic está na estação espacial desde março. Ele é comandante da missão SpaceX Crew 8 da NASA. Nos últimos 5 meses, ele compartilhou várias fotos e vídeos tirados da estação. Segundo o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da NASA, trata-se de um bólido, uma espécie de bola de fogo, quase tão brilhante quanto o planeta Vênus, visto no céu da manhã ou da noite, de acordo com a Sociedade Americana de Meteoros. A única diferença é que os bólidos são meteoros que explodem ao entrar na nossa atmosfera. O atrito faz com que eles desacelerem e aqueçam ao mesmo tempo. Isso cria uma onda de choque que aquece e comprime os gases atmosféricos. Parte dessa energia é irradiada de volta para o meteoro, fazendo com que se vaporize ou se desintegre. Milhares de meteoros ocorrem na atmosfera da Terra todos os dias.
No entanto, são bem difíceis de detectar porque seus clarões duram apenas alguns segundos. Daqui a pouco, documentos registram relatos de pilotos brasileiros sobre o aparecimento de OVNIs nos céus do país. E ainda, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg, baseado em fatos reais, um clássico da ficção científica. O Arquivo Nacional divulgou dezenas de documentos com relatos de pilotos brasileiros sobre avistamento de OVNIs no ano passado. Entre eles, também há áudio sobre a chamada Noite dos OVNIs, quando 21 deles teriam sido perseguidos por 5 caças da Força Aérea Brasileira. A maior parte dos registros foi feita em voos sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também foram liberados áudios de conversas de pilotos com controladores relatando os avistamentos. Em um deles, de 7 de fevereiro de 2023, mais ou menos às 3 horas da manhã, o comandante diz ter visto uma luz nas cores vermelho e verde em formato circular do tamanho de uma bola, que mudava de tamanho. Segundo ele, o OVNI voava 10 vezes mais rápido que um avião comercial. O avistamento ocorreu em Navegantes, litoral de Santa Catarina. Um dos áudios mostra a conversa do piloto de um caça com a torre de controle durante o episódio que ficaria conhecido como a Noite dos OVNIs. O piloto se espanta com uma luz que estava próxima do avião. Tô vendo ele. Tem um passando baixo, cara. Tá bonito. Ô, minha aula, meu irmão. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Você tá perdendo aí, patrão? Eles estão baixos, é por isso que você perdeu. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Os 2 mais altos continuam mudando de cor. Na noite de 19 de maio de 1986, uma segunda-feira, 21 objetos voadores não identificados, alguns deles com até 100 metros de diâmetro, foram avistados por dezenas de testemunhas civis e militares em 4 estados: São Paulo, Rio, Minas e Goiás. Só no interior de São Paulo foram registrados avistamentos em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. Segundo o Arquivo Nacional, o primeiro registro oficial de avistamento de um objeto voador não identificado no Brasil é de 1952. Aconteceu na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e foi registrado em 9 fotos. Há suspeitas de que as imagens foram montadas. Uma busca no sistema virtual revela que quase 1.000 registros relacionados a OVNIs já foram feitos no país, mas nem todos são ligados a extraterrestres. Podem se tratar de drone, estrela, satélite, balão meteorológico ou apenas um fenômeno natural. Além da Noite dos OVNIs, o Brasil já foi palco de algumas aparições. Vamos conhecer as mais famosas. O Arquivo Nacional tem mais de 700 casos registrados entre 1952 e 2016. Todos os documentos que foram liberados pelo Ministério da Justiça podem ser acessados no site do Arquivo Nacional. Entre as milhares de páginas dos documentos, há croquis dos modelos de OVNIs avistados, fotos dos supostos objetos voadores, mapas mostrando suas trajetórias e áudios da Força Aérea Brasileira. Para ter acesso a esse material digitalizado, basta entrar no site do Sistema de Informações do Arquivo Nacional, o SINAI. Entre as décadas de 50 e 90, alguns jornais se referiam aos objetos como discos voadores. Depois disso, foi adotado o termo OVNI. No fim da década de 70, moradores do pequeno município de Colares, no
Pará, relataram que OVNIs estariam sobrevoando os céus da cidade. Batizada de Operação Prato, a investigação da Força Aérea Brasileira durou 4 meses. Segundo a FAB, os documentos foram perdidos em incêndios e alagamentos. Até hoje, esse episódio permanece não esclarecido. O caso mais famoso teria ocorrido no município mineiro de Varginha. Em 20 de janeiro de 1996, um suposto OVNI caiu na cidade e um extraterrestre teria sido avistado e, em seguida, capturado pelo Exército. Há relatos de que o suposto ET teria sido analisado em laboratório da Universidade Estadual de Campinas e depois levado para os Estados Unidos. Um clássico da ficção científica, Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Baseado em fatos reais, o filme de Steven Spielberg contou com a consultoria de um cientista contratado pelo Exército para investigar relatos de aparições de OVNIs nos anos 50 e se tornou um campeão de bilheterias em todo o mundo. O título é uma referência a um nível de contato com um extraterrestre, escala criada pelo pesquisador Joseph Allen Hynek, que inclusive fez uma ponta no filme. Após testemunhar um OVNI e ficar com a pele tostada por causa das luzes brilhantes, o eletricista Roy Neary fica obcecado com a ideia da presença de ETs na Terra e começa a investigar o fenômeno. A fita também conta a história de Gillian Giller, uma mãe que tem um filho abduzido por uma nave espacial. Os dois começam a enlouquecer até que descobrem uma montanha que está sendo evacuada pelo Exército por causa de um vírus letal. Também participam dessa busca pelos ETs cientistas do governo americano e um pesquisador interpretado pelo cineasta francês François Truffaut, que acredita que podemos nos comunicar com os alienígenas por meio de uma língua musical. Contatos Imediatos de Terceiro Grau foi pioneiro na gravação de imagens em tempo real e no uso da computação gráfica. Um dos pontos altos da obra foi transformar a trilha sonora em uma das personagens principais da história. Daqui a pouco, cientistas alertam: o aumento nos relatos sobre alienígenas pode se tornar um problema social. E ainda, equação indica o número de civilizações avançadas que podem existir em nossa galáxia. Será que uma simples equação matemática pode indicar qual é o número de civilizações tecnologicamente avançadas que poderiam existir na Via Láctea? Há quem acredite que sim. Em 1961, o astrofísico americano Frank Donald Drake escreveu uma equação aparentemente simples para tentar desvendar um dos maiores mistérios do universo: a possível existência de outras civilizações espalhadas pela nossa galáxia. De forma resumida, Drake reuniu um grande número de parâmetros que poderiam ser multiplicados. Se seus dados fossem precisos, seria possível chegar a um número exato de civilizações com as quais a humanidade poderia se comunicar dentro da Via Láctea a qualquer momento. Vamos a ela. N igual R asterisco vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L, sendo N o número de civilizações na Via Láctea com as quais poderíamos estabelecer contato. R asterisco, a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia. FP,
a fração de estrelas com sistemas planetários. NE, o número de planetas por sistema estelar com um ambiente adequado para a vida. FL, a fração de planetas adequados em que a vida realmente possa se desenvolver. FI, a fração de planetas que desenvolvem vida inteligente. FC, a fração de planetas com vida inteligente que tem o desejo e os meios necessários para estabelecer comunicação. L, o tempo esperado de vida de tal civilização. Como a fórmula de Drake é da década de 60 e de lá para cá o conhecimento sobre o nosso universo aumentou muito, a equação foi se tornando menos útil, porém não obsoleta. Com as atualizações feitas pelo também astrofísico americano Ethan Siegel, estima-se que possa haver 10 mil mundos na Via Láctea com organismos complexos e diferentes entre si, com pelo menos 10% de chances da existência de uma outra civilização inteligente, de maneira científica e tecnológica, além da humana em nossa galáxia. Estudo divulgado no Reino Unido alerta que o aumento de relatos sobre alienígenas pode se tornar um problema social e alimentar notícias e narrativas falsas. Nos Estados Unidos, uma pesquisa feita pela Gallup revelou que 68% dos americanos acreditam que o governo sabe mais sobre OVNIs do que diz. Mesmo sem evidências científicas que comprovem a existência de extraterrestres, muitas pessoas acreditam fielmente que eles estão nos visitando. Para se ter uma ideia, o History Channel tem mais de 13 milhões de seguidores no YouTube. Já o canal de astrobiologia da NASA, por exemplo, tem apenas 20 mil assinantes. Tony Milligan, pesquisador de filosofia da ética no King's College de Londres, se debruçou sobre esse tema. Em recente estudo, ele defende que os relatos de visitação alienígena já são um problema social, porque os governos foram obrigados a se posicionar com relatórios oficiais de órgãos como o Pentágono. E a comunidade científica está com dificuldade para colocar informações claras no debate público. Para alguns cientistas, está cada vez mais claro que a crença em visitas alienígenas não passa de uma especulação divertida e excêntrica. São inúmeros os depoimentos de pessoas que afirmam ter tido alguma experiência com extraterrestres, seja a visão de naves em formatos estranhos ou mesmo de supostos alienígenas. Mas o que os estudiosos precisam mesmo é de algum tipo de comprovação científica dos relatos existentes. Até lá, os cientistas continuarão encarando o assunto com reservas. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!